Quais são os sistemas operacionais Windows que a gente tem hoje, né? Eu não vou aqui me deter ao Windows XP, né, Windows Vista, porque eles já não fazem mais parte do catálogo da Microsoft. Tá? Embora a gente saiba que ainda tem muita gente com esses sistemas por aí. Talvez não muita gente, mas a gente tem. O Windows 7, que é o primeiro sistema que a gente conversa, né? Ele foi desenvolvido para computadores pessoais. Tá? Hoje, ela já não é mais suportada pela Microsoft. Tá bom? Então, quem tem o Windows 7, e eu sou um desses proprietários, né? Em pouco tempo, ou em muito tempo, vai ter restrições de uso. Isso é normal acontecer. Já aconteceu com outros sistemas. E ele começa a ser uma plataforma muito vulnerável. Como a Microsoft não vai atualizar mais, porque ela não tem mais interesse nesse produto, né, ela fica desatualizada em relação ao cenário de contaminações, né, e de vírus que a gente está submetido. Mas o Windows 7 é uma plataforma que exigia poucos recursos de hardware, tinha uma interface gráfica interessante, né, fácil de instalar, fácil de usar, e veio na mesma linha do Windows Vista. Tá bom? Vista e também XP. Que eram versões, o Vista nem tanto, mas o XP era uma versão que as pessoas gostavam muito. Tá? Então o 7 veio na mesma linha. A Microsoft deu um salto aí de qualidade para o Windows 8, né? Introduziu uma interface chamada Metro. E essa interface ela permitiria que qualquer dispositivo abrisse o Windows do mesmo jeito. Então, por isso que a gente tinha aquelas caixinhas, eu não sei se vocês lembram, né? O Windows 8 tinha umas caixinhas. O 10 também tem, tá? São aquelas caixinhas mesmo. Só que o Windows 8, ele trouxe uma novidade que não caiu no gosto dos usuários, né? O botão iniciar sumiu. Não tinha mais botão iniciar. Você tinha que trabalhar ali com os bloquinhos, né? Isso causou uma rejeição de uso muito grande a essa plataforma. Não caiu no gosto, né? As pessoas criticaram muito. E não só pelo botão iniciar, né? Outras características também. O Windows 8, para funcionar bem, ele precisava de um hardware melhor, né? Aquele hardware que rodava bem no Windows 7 passou a não rodar muito bem no Windows 8. Então gerou aí todo um desconforto, né? Todo um problema para a implementação desse sistema. Mas ele é um sistema estável, né? E é um sistema funcional. O Windows 8 também já não é mais suportado pela Microsoft, tá? Então a tendência é que, se não atualizarmos, ele fique extremamente vulnerável. Na sequência do 8, surgiu o 8.1, né, que é a atualização para o 8, tá bom? E aí, né, a interface Metro foi muito melhorada, a interface de toque também melhor, e surgiu ali, ou ressurgiu, melhor dizendo, né, um botão iniciar. Tá? Ressurgiu ali um botão iniciar. Não era o mesmo botão iniciar que a gente estava acostumado, mas era um botão. Então aí as pessoas começaram a simpatizar um pouquinho mais com ele. Ele trouxe melhorias de performance, trouxe uma adaptabilidade, né, melhores condições de uso, e ainda hoje ele é suportado pela Microsoft. Então a gente ainda tem, até mais ou menos o final do ano que vem, né, final de 2022, a possibilidade de uso do Windows 8.1 com o suporte da Microsoft ainda, com as atualizações e tudo mais. Né? É um sistema, pessoal, que se você tiver um hardware razoavelmente bom, ele vai te dar um bom resultado. Tá? Foi feito para isso. E ele tem melhorias de funcionamento, sim, em relação ao Windows 8. Muita gente que migrou do 7 para o 8 e não gostou, pulou o 8.1. Achou que era o mesmo sistema, ou que era ruim do mesmo jeito. Particularmente, eu acho ele bom. Acho um sistema que roda bem, com hardware minimamente razoável. O Windows 10, ele veio para cobrir essa lacuna do Windows 8, né? Mantendo muito do que o Windows 7 tinha de bom, muito do que o Windows 8 tinha de bom,
e sendo um sistema aparentemente novo. Tá? Trouxe um navegador, né? O Windows 10 sepultou de vez o Internet Explorer, né? Lançando-se aí um novo navegador chamado Microsoft Edge. E ele, para vocês terem uma ideia, tem 12 versões diferentes. Tá? Com diferentes recursos, para públicos diferentes, para empresas, para doméstico, negócios, educação e tudo mais. Tá? O Windows 10 juntou o que o 7 e o 8 tinham de bom e se posicionou com uma necessidade de hardware equivalente à do Windows 8. Tá? Então, quem tinha o Windows 8 e rodava bem, conseguiu migrar para o Windows 10 sem problema nenhum. Estamos aí às vésperas, né, do lançamento do Windows 11, tá? E muito das informações que a gente tem são especulações, né, de versões que, porventura, foram esparramadas, né, pelos usuários que foram sorteados para testar o sistema. Vamos aguardar aí para ver, né? Muitos sites supondo, né, que vai ser um sistema mais exigente, mas isso é normal, né? Vamos imaginar o seguinte, tecnologia evoluindo, sistemas evoluindo, hardware evoluindo. O problema é que a gente não tem muita condição financeira de fazer essa mudança, né? Quando mudar o sistema, mudar o hardware, a gente não acompanha. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente tem, então, em resumo, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10, tá? O 7 e o 8 já não mais suportados, o 8.1 e o 10 funcionais, ok? Todos eles precisam de requisitos mínimos, tá? Então é o mínimo necessário para poder funcionar. Mas se você for comprar um sistema operacional para alguém ou para você precisa, você percebeu que eu falei que o Windows 10 ali tem 12 versões diferentes, né? Qual que é a preocupação maior ali? É saber o que vai ser rodado nessa máquina, tá? Se a máquina for rodar o que a gente chama de aplicativo de prateleira, ou seja, Word, Excel, PowerPoint, Corel, Photoshop, é uma situação mais tranquila. Tá? Por quê? Você vai pegar um sistema operacional que se encaixa ali naquele perfil de usuário, comercial ou residencial, faz a instalação, ok, beleza. O problema é a segunda situação, que é quando o cliente ele usa aplicativos que foram feitos para ele. Então, ele contratou um programador, ou ele tem um programador que faz esse software para ele. Então, aí você vai ter que fazer um teste se o sistema operacional que você está recomendando vai funcionar. Lembram-se que eu falei lá no capítulo de impressoras, né? Lembrem-se. O que aconteceu ali? Muitas impressoras deixam de funcionar quando nós atualizamos o sistema operacional. Aqui é a mesma coisa. Então, quando você vai fazer um suporte técnico, quando você vai auxiliar alguém, ou quando você vai recomendar uma compra para alguém, fique atento em relação a isso. Pergunte, né? Que tipo de programa que você vai usar? Ah, lá na empresa a gente tem um programa lá de folha de pagamento. Ok, então não dá para recomendar nada. Você tem que pegar esse programa e fazer um teste para ver se ele vai funcionar adequadamente. Um caminho para se fazer teste é na virtualização, né? A virtualização permite fazer esses testes, tá bom? Aqui tem uma tabelinha que está lá no site da Microsoft, está lá no NetAcad, né? Onde a gente vê quais são os requisitos mínimos de funcionamento para hardware, né, relacionado às diferentes versões do sistema operacional. Tá? Se vocês olharem com bastante carinho, vocês vão perceber que é tudo muito parecido, né? Aí você fala assim para mim, poxa, mas olha, o Windows 10 deveria rodar exatamente numa máquina que tem o Windows 7. Né? Sim, teoricamente sim. Né? Teoricamente isso seria possível. Porém, na prática a gente sabe que isso varia um pouco de hardware para hardware e daquilo que vai ser rodado na máquina. Lembre-se que isso aqui, pessoal, é uma tabela de especificação do sistema operacional. É o mínimo necessário para que esse sistema rode. Então, se você tem outros programas da máquina, né, 1 GB de RAM,
ou 2 GB de RAM não vai ser suficiente. Tá? Isso aqui é a especificação para o sistema operacional. Não é para a máquina como um todo. Tá bom? Então, olhem isso aqui com bastante cuidado, com bastante carinho, porque estas especificações que estão no site da Microsoft são direcionadas aos sistemas operacionais. Ponto. Se você tiver um pacote Office, essa especificação de memória RAM, ela dobra. Né? O espaço em disco rígido, ele vai dobrar ou quase triplicar. Então, fiquem atentos em relação a isso. Esta especificação é para o sistema. Quanto mais coisas você coloca, mais você vai ter que melhorar isso aqui. Tá bom? 32 bits e 64 bits. A gente também tem suporte a essas duas arquiteturas de hardware. Né? 32 bits, aquela arquitetura mais antiga. 64 bits, uma arquitetura mais nova. O Windows 10 tem suporte para as duas plataformas, mas qual é a tendência? Né? O que a gente olha daqui para frente? 64 bits. Bom, por quê? 32 bits tem uma limitação de acesso, né? De 4 GB de memória RAM só. Bom, isso é muito pouco hoje para os padrões modernos de uso. Dá para usar no escritório, dá para usar na escola, né? Mas se você for jogar, trabalhar com banco de dados, com imagem, você vai perceber que 4 GB é insuportável. Então, a tendência é que a gente tenha, daqui a algum tempo, suporte apenas a arquitetura de 64 bits, tá? Que permite muito mais memória RAM, que permite trabalhar com uma performance melhor. Como a gente viu lá no início, né? Capítulo 1, capítulo 2, a gente já tem processadores com 64 bits top de mercado e a gente já tem fabricantes desenvolvendo tecnologias superiores. Então a gente já tem protótipos, né, de processadores 128 bits reais. Né? E aí é uma questão de tempo também para que isso surja no cenário de sistemas operacionais. Tá bom? Instalei o sistema operacional. Preciso atualizar? Sim, você precisa. E aí é que surge o problema, né? Tem muita gente que ainda insiste em sistema operacional pirata, tem gente que insiste em sistemas não legalizados, né? E toda vez que você atualiza o sistema, provavelmente ele vai cair na condição de software não original. Né? Então, muito cuidado com isso. Né? E é um problema, principalmente se você está trabalhando em empresa. Né? Usuários domésticos, eu nunca vi, né? Até hoje, né, 2021, a Microsoft bater na porta da casa de ninguém, né? E falar assim, olha, você está usando software pirata. Mas eu já vi muito e já vivenciei muito fiscalizações em empresas. Né? Então, o funcionário denuncia, faz uma denúncia anônima, aí a empresa vem lá fazer a verificação. E é um problema isso, né? É sempre um problema. Além da legalidade, atualizar o sistema operacional é interessante para melhorar o desempenho. Né? Novos hardwares trabalham melhor com softwares atualizados. Tá bom? E é sempre importante você verificar uma relação custo-benefício. Tá? Muitas vezes não compensa atualizar o sistema operacional naquela máquina. Compensa economicamente trocar a máquina. Tá? Então, é uma questão muito delicada. Você vai lá numa empresa, dá o suporte, né, ou a sua máquina mesmo. Imagine o seguinte cenário. Você tem lá um Windows 7. Rodando bem, bonitinho, te atende. Mas não tem mais suporte. Você ouviu atentamente o que eu estou te falando e você entendeu que o suporte do Windows 7 não existe mais. Então, você teria que migrar para o 10. Mas o seu hardware não é compatível. Então, além do sistema operacional, você deveria, por exemplo, comprar mais memória RAM, ter um HD do tipo SSD, ter uma placa de vídeo melhor, né? Compensa comprar tudo isso e ficar com uma placa-mãe velha? Né? Então é uma questão delicada que você precisa analisar. O Windows 7 e o Windows 8 permitem que a gente atualize diretamente para o 10. Tá? É possível fazer isso. Mas se você ainda tiver o Vista e o XP, não dá para fazer. Você vai ter que fazer o que a gente chama
de instalação limpa, ou seja, apagar tudo que você tem lá e instalar o Windows novo. É aí que eu entro com essa questão do vale a pena financeiramente fazer isso, né? Então você precisa ter esse cuidadinho aí. Ah, mas máquina antiga, então vou ter que jogar fora? Não, dá para você aproveitar em outras coisas, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um ponto limite. E se você está rodando o Windows XP na sua máquina, parece-me que esse limite já chegou, já faz alguns anos, tá bom? Quando você instala o Windows 10 numa máquina com 7 ou 8, ele tem um assistente de atualização que vai perguntar se você quer atualizar ou instalar a partir do zero. E aí você faz a escolha no momento da instalação, tá bom?